A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Esta é a nossa função e a função do Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a interessada, atraindo as novas sindicalizações e conseguindo também chamar a atenção da sociedade e tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. Conosco, a partir deste momento, o INPE-DCTA aqui em São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, alô Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, obrigado pela companhia, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o centro de lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, boa tarde, obrigado pela companhia. Cuiabá, que é um centro regional. E a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Bahia do Almirantado, no Polo Sul. Fim del mundo, Tierra del Fuego, na Patagônia. Bem, o programa de hoje vai falar sobre cidadania. O que é cidadania? E tem um cidadão aqui que vai falar com você já, viu, internauta? Cidadania é o exercício dos direitos, dos deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que, ao cumprirmos as nossas obrigações, nós permitimos que o outro também exerça os seus direitos. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. E preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país. Um povo ordeiro, um povo educado, é um povo cidadão. Conosco aqui no Clique Jornal, e esse é o nosso papel aqui, fazer a rádio cidadão. Está o cidadão joseense, o Davi Vieira da Rocha, ele que é morador na Vila Piratininga, em São José dos Campos, na rua José Francisco Moreira, aqui na região leste de São José. Bom, o Davi, com uma enxadada, ele fez o que para muitos juristas seria uma data venia. O que há? Uma única enxadada, ele colocou toda a direção, todo o poder político da cidade de São José dos Campos em polvorosos, ou como diz, de barbas de molho. Davi Vieira, boa tarde, Davi. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, os ouvintes do Clique Jornal. Clique Jornal. Tudo bem? Tudo bem. Ô Davi, qual a sua idade? Minha idade é 50 anos. É um menino ainda? Ainda é. Eu estava dizendo aqui na introdução do Clique Jornal de hoje que com uma enxadada você fez um revés na política de São José dos Campos. Que enxadada é essa, Davi? A enxadada foi que em 2000 o Manuel Fernandes me colocou para carpinar a área particular. Foi feito o requerimento na Câmara Municipal através do Cristiano, que era vereador, e mandaram para a CSM esse requerimento. E no outro dia a gente estava lá carpinando o terreno, um terreno particular, que é do Alfredo Freitas, e depois apareceu lá na área, vendo a gente carpinar, o jornal Vale Paraibano. Na época era o Vale Paraibano ou o Vale? É o Vale Paraibano. Era o Vale Paraibano na época. É. Bom, então deixa eu tentar suprimir essa situação. No ano de 2000 ou 2001? Foi em 2001. Foi em 2001. 7 de abril de 2001.
Isso já está fazendo 13 anos. Exatamente. Bom, o Davi, você era integrante da frente de trabalho aqui do município, da Prefeitura de São José dos Campos. A frente de trabalho era uma frente que dava apoio aos cidadãos, dando trabalho a eles. Você tinha um salário, uma cesta básica e o que mais? E ganhava R$ 4,00 por dia e 51 centavos por hora. Isso aqui era uma exploração. Quer dizer, parece que venderam a prefeitura para explorar a mão de obra aqui na cidade. Você ganhava na época, 13 anos atrás, 51 centavos por hora. Colocaram o Nordeste dentro da prefeitura. 51 centavos por hora? Por hora. Poxa, mas durante quantas horas? Trabalhar 8 horas por dia. 8 horas? Debaixo de sol, ele trabalhava. Ganhava então R$ 40 por dia. Exatamente. Poxa, mais ou menos isso. Bom, e esse trabalho da frente de trabalho da qual você fazia parte, fazia o quê? Era limpeza, capina, poda de árvores? Pintava guia, limpava as praças. Eu estava limpando as praças, depois tiraram ele da praça para fazer esse serviço particular. Bom, daí em 2001, você lembra o mês ou não? 7 de abril de 2001. No dia 7 de abril, o vereador Cristiano Pinto Ferreira, que na época era vereador do PSDB. Ele fez um requerimento em março. Ele fez um requerimento para carpinar essa área. Uma área no Jardim Jussara, aqui em São José dos Campos. E ele, para tirar o dele da reta, ele coloca a área pública. Bom, ele disse que fez um requerimento à SSM, que era a Secretaria de Serviços Municipais, que dado a reivindicação de moradores, dado ao mato ali, para que a prefeitura pudesse fazer a limpeza de uma área no Jardim Jussara. Exatamente. Bom, a SSM, na época, quem era o secretário? Era o Marley? Não, Marley, não, é o outro que estava lá, esqueci o nome dele agora. Vou tentar lembrar o nome dele. Bom, daí se você tenta lembrar quem era, não era o Álvaro? Isso mesmo, o Álvaro. Álvaro Alves. Bom, o secretário de Serviços Municipais recebeu o requerimento e deslocou os trabalhadores da frente de trabalho para esta área no Jardim Jussara. Exatamente. Para limpar a área. E limpamos a área durante 2 dias. Foi você e quantos trabalhadores? 5 trabalhadores. Mais 5 trabalhadores. Levaram quantos dias? 2 dias. Deixaram limpinha a área. Deixamos todo dia limpinho. Bom, e aonde foi que começou a imprensa em cima dessa área? O Vale Paraibano teve lá. O Vale Paraibano recebeu uma notícia que o pessoal estava carpinando na área particular. Aí eles foram lá, tiraram foto. Aí tiraram a minha foto lá e eu saí no jornal. Aí quando a turma do Manuel viu a minha foto no jornal no sábado... Emanuel era o prefeito na época. Era o prefeito. Eles viram que eu era uma pedra no sapato dele, porque nem o meu contrato não renovaram. Bom, você fazia parte da frente de trabalho, vocês limparam essa área. Qual o tamanho da área? 38 mil metros quadrados. 38 mil metros no Jardim Jussara, em São José. Exatamente. Daí houve uma denúncia, você não sabe de quem ou foi sua? Eu não sei de quem foi, não. Bom, daí é o seguinte, vocês pegaram, teve a denúncia. A denúncia era o seguinte: olha, a prefeitura, os trabalhadores da frente de trabalho estão limpando uma área particular. Porque eu acho que a denúncia deve ter parte do sindicato, dos servidores na época, para acompanhar o jornal até lá, né? Sim, que era contra o governo na época. Exatamente. Bom, o jornal Vale Paraibano foi lá e deu essa notícia. Foi. Bom, você apareceu capinando o terreno? Apareci capinando o terreno, aí depois eu peguei a denúncia e levei para o promotor. Porque eu falei... Aí você fez o recorte do jornal? Fiz o recorte do jornal com a matéria. E foi até a promotoria pública? Exatamente, até o promotor. Olha, doutor, lembra quem era o promotor na época? Luiz Roberto, se eu não me engano. O promotor Luiz Roberto. Você falou... Vamos cuidar aqui. Bom, é o seguinte, aí você pegou o recorte de jornal e foi até o promotor Luiz Roberto. Falou, promotor... Olha, eu sou esse trabalhador que está aqui na foto e realmente esse terreno é particular. O terreno é do Alfredo Freitas, porque antes eu fiz uma petição com o advogado do sindicato, foi 2 folhas mais a minha foto lá, e o requerimento e a folha de ponto encaminhei lá para o promotor.
para tomar providência. Aí você fez a denúncia. Foi, Como trabalhador. como trabalhador. Bom, que estava limpando uma área particular. Aí foi aberto o inquérito civil e criminal. Aí o Manuel e o Cristiano agiram de má fé. Porque... Emanuel era o prefeito, Cristiano era o vereador. Exagero de má fé, por quê? Por quê? Exagero da seguinte forma. Eles tentaram que o inquérito criminal virasse contra mim, falando que eu estava falando em verdades. Quer dizer, se eu fui pego, carpinando área particular, eles deram ordem para ir para lá, eu não sabia que era particular, como é que eu estou de má fé? Quem estava má fé era eles. Aí, mas está documentado isso? Está tudo documentado. Que eles tentaram dizer o seguinte, não, o funcionário da frente de trabalho é que quis carpinar o terreno particular. Nós não quisemos de jeito nenhum, porque... Mas foi essa a acusação deles? Foi, exatamente. Porque eles sabiam que eu tinha pego um peixe grande. Peguei um peixão, uma vez só. O Manuel e o Cristiano. Bom, e como é que... E de quem era o terreno particular? É do Alfredo Freitas. Que foi presidente da Urban e secretário de governo do governo passado. Exatamente. E depois eu fiquei sabendo que essa dívida de IPTU... Não, mas daí, bom, era um terreno particular, até aí você não sabia que esse terreno era do antigo secretário e presidente da Urban, o Alfredo de Freitas. Aí, como é que você descobriu? Eu fui até o cartório para descobrir isso aí. Aí no cartório eu levantei as informações. E eu descobri que a área era do Alfredo. Era uma área particular do ex-secretário. Exatamente. Que fica ali no Jardim Jussara. E daí, Davi? Aí caminhei a denúncia para o promotor. Mas para o Luiz Fernando? É Luiz Fernando. Aí ele pega e arquiva a minha denúncia. Mais para frente... O promotor arquivou baseado em quê? Ele baseado que ele estava dizendo que eu estava de má fé. O promotor? O promotor. Quer dizer, a minha foto estava ali, a gente estava lá carpinando, trabalhando ali, e alguém deu ordem para limpar aquilo lá, que partiu da CSM. E você... Bom, você lembra quem é que encaminhou vocês para aquela área particular, não? Foi o Luiz Carlos da Cruz, que era o chefe da regional, e o Lauro de Souza, que encaminhou a gente para lá. Vocês subiram em cima de um caminhão, foi levados até lá. Exatamente. Fomos até lá. E eles foram chamados pelo promotor, alguma coisa, não? O Luiz Carlos foi, o Lauro de Souza foi também. E eles alegaram o quê? Eles inventaram um monte de coisa lá, uma inverdades, lá diante do delegado. Disseram que não mandamos ninguém para lá. Eles argumentaram isso aí. Poxa vida. Olha, interessante. Gente... Isto é cidadania, e para você ser cidadão tem que passar por algumas coisas. A Constituição da República do Brasil, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, e pela Assembleia Nacional Constituinte, que na época contava com 559 congressistas, que congressistas são deputados e senadores. Bom, a Constituição acabou consolidando a democracia após anos de ditadura militar no Brasil. Bom, cidadania está relacionada com a participação social. Ô Davi, nós vamos para um breve intervalinho e a gente volta já para saber como aconteceu o desenrolar desse processo. O que é que deu, tá certo? Tá certo. Um instante só, o Clique Jornal vai para o intervalo e a gente volta falando de cidadania com Davi Vieira da Rocha, o cidadão. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime.
Ligue Disque Denúncia número 181 e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. É gratuito, funciona 24 horas, a sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Economizar energia adia a construção de novas usinas, diminuindo os impactos ambientais e apagões. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Troque as lâmpadas comuns pelas compactas, mais econômicas. Sua máquina de lavar roupa pode economizar até 92% de eletricidade se você lavar a frio. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa. No dia em que estiver praticando uma atividade física, não esqueça de beber mais água. Ao se exercitar, você gasta mais energia, perde líquido pelo suor e pode ficar desidratado. A hidratação deve ser feita antes, durante e após o exercício. Durante a atividade, beba várias vezes, mas em menor quantidade. Para não esquecer, mantenha sempre uma garrafinha de água por perto. Viva a vida em movimento. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério do Esporte. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Bem, estamos falando de cidadania e o cidadão é o Davi Vieira da Rocha, que nos conta aqui que ele apresentou uma denúncia no Ministério Público contra a Prefeitura Municipal aqui de São José dos Campos. Davi, vocês descobriram numa atividade laboral da SSM da Frente de Trabalho, acabou descobrindo que vocês estavam limpando, os funcionários da prefeitura estavam limpando um terreno particular que mais tarde descobriu-se era do ex-secretário Alfredo Freitas e também presidente da autarquia mista, que é a Urban aqui em São José dos Campos. Ele foi secretário de transporte também. Bom, o promotor disse que acabou engavetando, é esse o nome que se dá? Eu acho que é, colocou na gaveta. Arquivamento. É. Né? Arquivou o processo dizendo o seguinte, que não tinha fundamento. É, porque o fundamento para chegar aí, eu tinha que achar, como eu achei lá, não tinha achado ainda na vara da fazenda, que o legítimo proprietário é o Alfredo, que estava lá na segunda vara da fazenda. Começou a andar devagar lá a denúncia. Aí, antes, se eu achasse o rabo do Cristiano com a consultora, o que faltou foi o rabo. Não, mas aí a gente não chegou ainda na construtora. Depois do arquivamento dado pelo promotor, mesmo assim você continuou denunciando? Eu continuei, porque ainda levei a denúncia ainda lá para o Conselho, para o Ministério Público Federal, e continuei. Depois eu descobri na prefeitura que a prefeitura também não cobrava nem ISS dessa consultora. Não, mas daí não era a construtora. A construtora entrou depois. Depois notou-se que o IPTU daquela terra, ele tinha desaparecido, a cobrança do IPTU daquele terreno? Eu descobri quando o Alfredo Freitas assumiu o cargo na prefeitura, que eu descobri que tinha pagado no IPTU o valor de R$380 mil, que sumiu o IPTU. Desapareceu. Desapareceu, apagaram no computador. Se você quiser a cópia, tem a cópia para você aqui, para você dar uma olhada. Não é preciso, porque nós não estamos na TV, mas você me mostra fora do ar isso aí. Tá certo. Aí, você verificou, Davi, que aquela terra da qual
vocês capinaram, limparam 2 dias, você e mais 5 companheiros ou mais 4 companheiros, ela tinha sumido o valor do IPTU. Não devia nada. Nem o Manuel, nem o Cury cobrou essa dívida dessa empresa. Não, da particularidade. Nem do Alfredo, parece que não cobrava a dívida. Aham. E a dívida estava lá parada lá. Assim, De estava repente, a devendo dívida IPTU, estava devendo IPTU ao município e mesmo assim usou-se funcionários públicos municipais, no caso da Frente de Trabalho para a Limpeza, e acabou desaparecendo a dívida dos computadores. Exatamente. Foi apagado o computador. Bom, Porque antes do Alfredo assumir, a dívida estava lá, no computador. Porque eu sempre ia dar uma olhada lá se tinha pago a dívida. bom, estava devendo. Estava devendo. Quando ele assumiu... Não, mas ele não pode ter pago quando ele assumiu o cargo dele, de cargo público? Isso eu não sei, porque isso não consta, não. O que consta é que foi apagado. Estava apagado ou estava pago? Estava apagado o computador, a dívida. Não dizia. Não dizia nada que estava pago. Quando você fez a denúncia que tinha sido pago, apagado, voltou o valor a configurar lá no computador ou não? Não, o que aconteceu? Quando eu levei a denúncia para o Tribunal de Contas, eu reprovei as contas do Cury 2006, 7, 8 e 9. Como o caixa não fechou no valor de 380 mil, a conta dele foi reprovada, do Cury. Aí aconteceu. A minha denúncia continuou andando lá no Tribunal de Contas. O prefeito Eduardo Cury, no caso, teve... Daí já não era mais o Emanuel, era o Eduardo Cury. Era o Cury. Aí teve contas reprovadas. Reprovado, porque antes da dívida assumir, eu levei uma denúncia para o promotor que eles não cobravam ISS dessa empresa e nem IPTU. Bom, mas daí no caso, para a gente pegar o fio da meada, Davi, o terreno que era do cidadão Alfredo Freitas foi vendido para uma construtora. Só foi vendido 50%. E ele continua como legítimo proprietário, o Alfredo. Sim. E aí notou-se que qual era a construtora? A construtora Rossi Rossi. Rossi, que tem alguns empreendimentos aqui em São José. Eu acho que não tem muito empreendimento, não, porque eu não vejo ela fazer quase nada na cidade. Tem um aqui na região leste, não tem? O Só Rossi. que dali é outra. É outra? Aquela é uma grandona que faz obra. E essa faz coisa pequena, ó. Era de menor envergadura. Bom, e o que é que tinha essa empresa de débitos municipais? De 380 mil reais no IPTU. E uma coisa que eu levantei na prefeitura... Na IPTU ou ISS? De ISS era 400 mil. 400 que devia? Que devia. Eu levei para o Ministério Público Estadual, Federal e rendeu no Ministério Público 600 folhas. Puxa vida. Que eles não cobravam. Agora eu voltei de novo. Quando eu voltei no tribunal, o tribunal levantou esse inquérito. E agora eu voltei lá no tribunal, que o tribunal apurou de novo, que a dívida foi apagada. A do ISS também? Do IPTU. A do IPTU. Foi apagada. Foi apagada. E ISS? O ISS continua lá. Está devendo? Está devendo também. Bom, nesse terreno foi construído algum empreendimento? Foi construído agora um empreendimento Vila Cambuí. Aí o promotor Gustavo... Quantas casas tem nessa Vila Cambuí? Se eu não me engano, umas 100 ou 150 casas, eu acho. Bom, então, pelo jeito, está irregular. Está irregular, está em área ambiental. O promotor Gustavo Médici abriu um inquérito, até ele me chamou para depor lá no Ministério Público, eu fui depor lá, que através da Defensoria Pública, que pediu para mim fazer um depoimento. Eu fui lá, fiquei uma hora conversando com o promotor. E relatei a ele que estava em área ambiental e fizeram nas coxas, parece, que o topógrafo mediu lá e foi fazendo aquele condomínio. E está irregular. Aí relatei ao promotor também que estava vendendo apartamento. Vendia, mas não entregava. Essa mesma construtora? Mesma construtora. Quer dizer, você continua com a denúncia? Continuei com a denúncia. Bom, politicamente, pois não, pode falar. Para você entender uma coisa? Sim. Eles cometeram três crimes ali. Carpinar área particular, construir em área ambiental e apagar a dívida do computador. E agora, essa dívida que eles apagaram, eu acho que eles vai ter que devolver para os cofres públicos quase R$1 milhão de juros e correção. Pela capina? Não, eles apagaram a dívida. É 380 mil. Agora com o juro
e correção monetária que vai vir em cima deles, quase R$1 milhão. Bom, o detalhe aí agora fica assim, o cidadão aqui fora não tem acesso dentro da prefeitura. Eles, quem é que apagou a dívida que estava nos computadores? Exatamente. O que pode acontecer, agora, no Tribunal de Contas, o CURI pode ficar 8 anos inelegível. Se ficar aprovado também, que foi no governo Manuel, essa dívida foi apagada, ele pode também ficar inelegível. Porque as denúncias que eu levei para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o CNJ, barrei a candidatura do Manuel também em São José dos Campos, que não veio candidato a prefeito. Quer dizer, politicamente foi um estrago por ter subestimado uma denúncia e ter começado, ao invés de verificar na época, de sanar o problema, deixaram correr. Deixaram correr, eu acho que isso aí é um suicídio político agora do PSDB. E vão ser suicidados com essa denúncia. Porque eu peguei eles com a certidão de débito da Vara da Fazenda, que é o débito, eles não apagaram no computador, porque esse débito aqui, que está lá na Vara da Fazenda, são R$127 mil. Quem é que está devendo? A consultora. Bom, fala aqui que atendendo a pedido e tal, execução fiscal, movido pela Prefeitura de São José dos Campos, a construtora tal, está aqui, valor, objeto, a cobrança de R$ 127.651,54, proveniente de IPTU e taxas, referente à certidão de dívida e tal. São vários números aqui lançados contra a Executada, que é uma construtora aqui de São José dos Campos, a rua Ana Gonçalves da Cunha, no Jardim Jussara, referente ao exercício 2002, 2003, 2004 e 2005. Exatamente. E com a certidão de débito, eu peguei eles. Pegou como? Peguei, agora eles não têm como sair. E esse débito aí, que existe? Eles têm, então, que sanar esse débito. Exatamente. Vai ter que pagar esse débito. E nesse terreno da Ana Gonçalves da Cunha, no Jardim Jussara, já está construída as mais de 100 casas? Já está construída. E está parada lá, porque está irregular. Está em área ambiental. Que é próximo ao Cambuí. O próximo Cambuí. Que interessante. Bom, gente, é o Davi Vieira da Rocha. Ele é um cidadão aqui de São José dos Campos que essa denúncia toda começou com uma enxadada. Ele era da frente de trabalho, foi ele e os seus companheiros mandados a limpar um terreno a pedido de um vereador aqui de São José dos Campos, e esse terreno era particular de um membro do governo que acabou culminando com um processo, inclusive, de improbidade administrativa e cassação de direitos políticos. Exatamente. E uma coisa que não está claro na cidade aqui, que essa consultora no governo Manuel, ela nunca participou de concorrência pública, de licitação, não fez doação no TSE para a campanha do Manuel, do Cristiano e do Cury. Eles não aparecem. O que eles eram na prefeitura? Para ter tanto poder assim? Exatamente. Bem, nós vamos para um breve intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta falando mais. Terminando esse bate-papo aqui, para mostrar para a população do mundo inteiro que nos acompanha aqui pelo Clique Jornal, em que situação que fica agora essas denúncias. Parou as denúncias ou não? A denúncia continua. Continua. Vamos saber daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É fácil chegar em casa e descarregar suas frustrações usando de violência contra as pessoas menores e mais fracas que você. Os vizinhos fingem que não escutam e no dia seguinte fica como se nada tivesse acontecido. Troque a violência pela conversa e garanta um dia a dia muito melhor para todos, porque uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar, Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça, Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT.
Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Bom, a nossa função é essa, a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação, falando para a base, mantendo a base interessada e conseguindo chamar a atenção da sociedade, tendo a consideração da imprensa, fazendo parte deste desafio. Esta é a Rádio CT, a rádio mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O nosso presidente é o Ivanil Elisiário, que está conosco aqui e que nos dá esta chancela de poder falar para a sociedade. É um sindicato aberto com a Rádio CT, que você pode simplesmente no Google entrar lá, radioct.com, ou entre lá, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, essa conversa aqui com o Davi Vieira da Rocha, ele que é morador aqui de São José dos Campos, tem 50 anos de idade. Essas denúncias todas começou porque ele fazia parte, ele era integrante da Frente de Trabalho, uma gestão criada aqui no município, pela Prefeitura de São José dos Campos, que dava um emprego de um salário, cesta básica e vale transporte, era isso? Não, o Manuel ele desmontou a Frente de Trabalho, que era do governo da Ângela, e começou a pagar salário mínimo. Uhum. E não dava nem cesta básica, nem vale transporte, ele pagava... Só garantia... Só dava salário de miséria. Só dava o salário e a cesta básica. Exatamente. Você ficou quanto tempo nessa frente de trabalho? Eu fiquei 6 meses. Só 6 meses? Eles não renovaram meu contrato por causa da minha foto que saiu no jornal, porque eu não assinei um contrato para carpinar a área particular, não. Porque o senhor Alfredo era filiado ao PSDB, quer dizer, ele estava carpinando a área dos amigos. E você achou estranho isso? Eu achei estranho. Se eu não faço essa denúncia para o promotor, eles iam continuar fazendo essas coisas na prefeitura. E esta denúncia, ô Davi, está no Ministério Público Federal também? Tá. Agora o Conselho Nacional do Ministério Público Federal enviou um documento para mim que vai ser aberto inquérito civil para apurar essa denúncia toda que eu fiz aí. Olha, uma das missões do Ministério Público Federal, para você que está nos acompanhando, é garantir o respeito aos direitos humanos por parte dos prestadores de serviços públicos e também pelos órgãos do poder público. Eu vou repetir, uma das missões do Ministério Público Federal é garantir o respeito aos direitos humanos por parte dos prestadores dos serviços públicos e pelos órgãos do poder público, por intermédio dos procuradores, das procuradoras dos direitos do cidadão. O Ministério Público, o Ministério Público Federal, ele trabalha pela construção de uma sociedade inclusiva e justa em questões como acesso à justiça, que é o caso do Davi, alimentação adequada,
comunicação social, direito à habitação, direito à informação, direito ao idoso, direitos sexuais e reprodutivos, educação, enfrentamento das várias formas de discriminação, liberdade de expressão, que é o que está fazendo aqui o Clique Jornal, tendo a liberdade de poder se expressar, colhendo uma denúncia, deixando que o cidadão possa falar o que está acontecendo. O Ministério Público Federal, ele faz essa sociedade inclusiva e justa em questões como a segurança pública, o sistema prisional, a saúde, a previdência, a assistência social. O Ministério Público ele age por meio de diferentes instrumentos, entre eles a recomendação a órgãos ou a prestadores de serviços públicos para que respeitem os direitos humanos e as normas legais e constitucionais que protegem o cidadão. A ação civil pública destinada a proteger interesses difusos ou coletivos, a audiência pública para ouvir as partes envolvidas e o termo de ajustamento de conduta, é o chamado TAC, pelo qual o denunciado ele se compromete a sanar a irregularidade. Então, veja que o que o Davi fez foi buscar a justiça para uma questão da sociedade. A instituição, o Ministério Público Federal, ela desenvolve campanhas, ela interage com os ministérios públicos dos estados, com os representantes da sociedade, para aprimorar esse cumprimento dos direitos do cidadão e diversos temas, entre os quais acaba se destacando trabalho escravo infantil, exploração sexual de crianças, adolescentes, discriminação, violência contra mulheres e homossexuais, direito das pessoas com deficiência e também dos idosos, direito dos detentos, direitos das vítimas de abuso de autoridade, de erro médico, de erro judiciário, enfim. O Ministério Público Federal é um órgão que atende à súplica do cidadão. E é isso que você foi buscar, não é, Davi? Exatamente. Eu fui buscar porque a minha denúncia de injustiça social na cidade, que estava colocando na prefeitura o Nordeste, a Somália, o Haiti, dentro de São José dos Campos. Que é um absurdo, não abre concurso público, mas vem para colocar miséria em São José dos Campos. A gente tinha que gritar. Foi onde eu comecei a procurar os meus direitos, que é a justiça. Que bacana, que bacana. Quando você fala que eram contratados para frente de trabalho, muitas pessoas que vinham do Nordeste brasileiro e na ânsia de conseguir um emprego, era abocanhado ali na frente de trabalho. Abocanhado pelo coronel. E acabava não tendo muitos direitos, né? Exatamente. Bom, o Davi Vieira da Rocha, este processo já custou dores de cabeça e o maior acusador foi o travesseiro dessas pessoas. E agora eu quero lembrar o seguinte, parou por aí a denúncia? Resolveu-se alguma coisa? Não parou não, porque agora o Tribunal de Contas, o documento, esse aqui, dia 13, a data está marcada 13 de 11 de 2013, a conselheira do Tribunal, Cristiana Moraes de Castro, mandou e determinou que as contas fosse feita uma auditoria nas contas da Prefeitura, de 2006 até 2011. Que agora vai virar essa Prefeitura de cabeça para baixo. Para descobrir que se apagou ou não Exatamente. Aquele valor do IPTU? Porque como as contas já foi reprovadas com essa denúncia minha aí, agora muita gente vai ter que se explicar, até criminalmente. Quer dizer, vai ser feita uma auditoria? Auditoria, já está sendo feita uma auditoria. Já está sendo feita? Já está sendo feita. É esse documento aqui? Esse documento aí. Aonde diz aqui? Quem fala aqui é a conselheira do Tribunal de Contas, do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes. Aonde ela sugere aí que seja feita uma auditoria? Bom, o expediente, lembrando que a gente está falando aqui do TC 2406/007/07. Esse aqui é o expediente, é o TC. Deve ser termos... Está falando sobre as contas de 2006, aí que ela está mandando aí fazer uma auditoria. Bom, diz aqui, ó.
O expediente acompanhou as contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2006, TC 3412/026/06, que é 2006. Exatamente. Que as contas foram reprovadas. E diz, as quais receberam parecer prévio desfavorável à sua aprovação. Então, até 2006... De 2006, 2007, 2008, 2009, as contas estão reprovadas. Bom, e fala que a matéria foi remetida e avaliada pela fiscalização a cargo do segundo DF, sendo consignado desdobro do terreno endividado. Exatamente. E aí, vou dizer uma coisa para você. Eles fraudaram o IPTU. Eles criaram uma inscrição municipal que já tinha lá, depois criaram mais duas. Essas duas eles tentaram fraudar o IPTU, passando a dívida para duas inscrições municipal. Quer dizer, apagaram a dívida, agora criam mais duas inscrições. E ninguém vai ficar sabendo. Cadê a oposição nessa cidade? Bom, mas o documento fala aqui que houve desdobramento de um terreno que mantinha a dívida de R$ 127.651,54, com a consequente abertura de duas matrículas e número de inscrições distintas. Eles criaram duas inscrições para fraudar o IPTU, que é aquilo que nós estávamos discutindo sobre a área particular. Poxa vida, ficou pior a emenda do que o soneto. Exatamente. Davi, então está aqui, do desdobro e fala, ação anulatória. A empresa ingressou com ação anulatória dos débitos fiscais, o qual foi julgada improcedente e tramita em sede de recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Ministério Público, consta a existência de inquérito civil, oriundo de denúncia idêntica junto ao Ministério Público, tendo sido arquivado as folhas 382 e 386. Foi a denúncia que eu levei para o promotor, que eles não estavam cobrando ISS nem IPTU. Rendeu lá 600 folhas. E agora voltou de novo. Você virando a folha aí, a conselheira está dizendo que agora eu voltei de novo nos autos, que quis apagar a dívida. Olha, está aqui, ó. Diante do exposto, determino que os autos retornem à fiscalização, a fim de que proceda a atualização das informações quanto ao trâmite dos processos judiciais. Exatamente. Bom, nesse caso, diante do exposto, determina que retorne à fiscalização. Tem que voltar a fiscalizar. Vão voltar a fiscalizar e vão fiscalizar as contas de 2006, que ela está dizendo aí, de 2006 até 2011. Mais uma vez. Mais uma vez. Tirar uma segunda prova. Exatamente. Porque as obras do Cury foi parada com essa denúncia minha aí. Eu parei 10 obras dele aí. Aquela do Teatro Invertido, aquela do esporte lá. Da Arena? Da Arena, que começou aí. Também denúncia do cidadão, o Davi Vieira da Rocha. Mas o que você acha? Eles subestimaram a sua capacidade investigativa? Não, esse cara é um chato e tal, o que você acha que aconteceu? Eu acho que eles acharam que a gente não tem capacidade para fazer as coisas. Investigar, levar denúncia para o Ministério Público. Quer dizer, quando ele estava me desmoralizando, até o prefeito foi lá tentar me desmoralizar. Eles tentaram, mas eu não tenho vergonha nenhuma de procurar os meus direitos, porque quando eu fui para o Tribunal de Contas, reprovei as contas dele, aí ficou mais desmoralizado. Quem estava desmoralizando, ele ou eu? É ele mesmo. Você enfrentou o poder. Exatamente. Davi, nós vamos para um breve intervalinho institucional. Eu quero registrar aqui a presença do nosso colega, o músico César Pop, aqui conosco no Clique Jornal, aqui da Rádio CT. Meu caro Davi, um breve intervalinho, a gente volta já para o encerramento desse bate-papo denúncia aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Alguns líderes entraram para a história provocando guerras, invadindo países e investindo em projetos nucleares. Outros entraram para a história melhorando a qualidade de vida da população e protegendo o meio ambiente. O governo brasileiro vai decidir agora sobre a construção da usina Angra 3. Acesse greenpeace.org.br e diga não à aventura nuclear brasileira. É assim que se faz história. Greenpeace, você pode fazer algo. Juntos podemos fazer muito.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Doutor, nossa cidade está violenta demais, né? É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu pago meus impostos. Você se preocupa com seu vizinho? Quando ele viaja, você toma conta da casa dele e vice-versa? Você conhece os policiais que tomam conta do seu bairro? Não. Mas para quê? Eu mereço. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, de volta aqui no último bloco aqui do Clique Jornal com o senhor Davi Vieira da Rocha. É um cidadão pacato. Você, qual a sua escolaridade, Davi? Eu tenho 2º grau completo. Agora, você com 2º grau completo já é um doutor, porque cada assunto que você se via envolvido, você ia para a biblioteca e estudava sobre aquilo? Eu estudei, li vários livros na biblioteca sobre o neoliberalismo. Sobre essa política de exclusão do neoliberalismo que estava acontecendo aqui no mundo, porque agora foi a falência. Porque como a política deles foi um fracasso, eu estudei todinho como é que funcionava a política deles. O que é o neoliberal? O neoliberal é uma coisa atrasada. É a continuação do liberalismo, que já passou no século passado também. Quer dizer, uma roupagem nova. É tudo velho. É um continuismo. Não tem nada de novo. Bem, está aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz que, no artigo 1º, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O artigo 2 diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e a liberdade estabelecida nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Davi, e eu falo aqui que a Declaração Universal fala de segurança pessoal. Em algum momento nessas denúncias aí, você temeu pela sua segurança? Temer a gente tem, mas como a gente viu nossos companheiros sendo perseguidos aí, porque o que eles não queriam na cidade é lutador. Quem é lutador se persegue. Nós vimos o que eles fizeram com o Pinheirinho, não queria que o pessoal lutasse também, e a luta do Pinheirinho era minha luta também. Porque eu percebi também que esse tipo de perseguição é para tentar ameaçar a pessoa, ameaça a pessoa psicologicamente com o desemprego. Então, eles ficaram me perseguindo, me vigiando. Eu não temo nada, porque como eu recorri à justiça, e eu fui até os direitos humanos, porque os direitos humanos, quando eu levei a minha denúncia, ela mandou notificar o prefeito aqui, o vereador, o delegado, eles foram notificados. Por isso que eu ando tranquilo na cidade. Porque eles foram notificados. Se alguma coisa eles fizer, vão atrás deles também. E antes de eu concluir uma coisa aqui, quando eu levei minha denúncia do Ministério Público, eu ajudei a reforçar a denúncia do Duque, que é um grande companheiro. Sérgio Duque. O Sérgio Duque. Ajudei ele também. Que é cabeleireiro aqui em São José dos Campos. Qual foi a denúncia dele? A denúncia dele foi aquele diploma falso que o vereador vendeu para ele. Quando a denúncia dele chegou no promotor, a minha chegou também lá, que é da área particular. Aí juntou os dois, fortalecia a denúncia do Duque. Bom,
Davi, é moroso o tempo da justiça aqui no país. É moroso. Há quantos anos? Foi em 2001. 2001. Nós estamos em 2014. São 13 anos. Quando é que você imagina que vai terminar este suplício? Olha, eu não imagino, mas uma coisa que eu posso imaginar também, que pode vir acontecer na cidade aqui, o secretário da Fazenda ser preso, o Cury ficar de novo inelegível por 8 anos. Que é o ex-prefeito Eduardo Cury. O Manuel também ficar inelegível. Que é o deputado federal Emanuel Fernandes. Exatamente. Porque eu não vou parar com a minha denúncia. Se eu achar mais coisa, eu vou continuar denunciando eles. Para mim, eu não estou preocupado daqui 20 anos. Vou continuar denunciando. Porque o que eles fizeram na cidade que foi criminoso. Quer dizer, isso aí é um exemplo que o cidadão deve cobrar, deve denunciar e deve ser sério nas suas denúncias. Exatamente. Muito bom. Bom, deixa eu lembrar aqui das pessoas aqui citadas. O direito de resposta está assegurado a todos vocês que tiveram seus nomes, empresas que tiveram o nome citado aqui no Clique Jornal. Por favor, fiquem à vontade. Da mesma forma com que franqueamos os microfones para o Davi Vieira da Rocha, nós também, da mesma forma, damos esse direito às pessoas aqui citadas para se defenderem. Porque vai que eles não estejam errados, não é? Uma coisa, Paulinho, que você falou, se eu não te sentir ameaçado, o que pode acontecer na cidade é a imprensa falar de mim um mês, eles podem até falar de mim, aí eles vão ter que se explicar também. Bom, o Davi Vieira da Rocha, eu quero te agradecer pela participação. Mais alguma coisa? Não, é só isso que eu tenho que cumprimentar. Eu fico muito feliz de ter participado desse Clique Jornal aqui com o Paulo Silva. Eu estou muito feliz, acho que assim mesmo que você tem que fazer a cidadania, porque um jornalista como você merecia até receber... Você é de São José dos Campos? Sou do Paraná, do Paraná. Eu acho que você devia dar um título cidadão para você na cidade, porque você está fazendo aqui é uma cidadania. Olha, toda honra ao SINDICT, que tem aqui o Clique Jornal na pessoa do nosso presidente, o Ivanil Elisiário, e o nosso diretor de comunicação social, o Vitor Portesani, que era o sonho de realizar a concretização da Rádio CT, e a nossa diretora de web jornalismo, a Shirley Marciano, viu, Davi? Boa tarde a todos. Obrigado pela sua participação e olha, como diria o nosso querido Álvaro Gonçalves, reclame que é o seu direito. Exatamente. Um grande abraço para você. Clique Jornal vai ficando por aqui, mas antes eu quero passar para você as rapidinhas aqui do SINDICT, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do Vale do Paraíba. Fica aqui, atenção, anota aí, na Rua Santa Clara, 432, na Vila Adiana. Quer mandar uma correspondência para a gente? O CEP é 12-243-630, aqui em São José dos Campos. O nosso telefax é o 12, área 12, 3941-6655. Olha, a responsabilidade editorial, a diretoria, a jornalista a Fernanda Soares, a Shirley Marciano, está aqui conosco, sempre à disposição. Você pode nos procurar aqui no Clique Jornal. Ponto final nesse clique, apresentação aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo competente Tiago Santos, diretora de comunicação Vitor Portesani e a diretora de web jornalismo, a Shirley Marciano, nosso presidente Ivanil Elisiário. Obrigado pelo clique, um abraço a todos vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.